Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China, 1832-1905. Tiago Taylor tinha se levantado cedo de madrugada. Chegara, enfim, o auspicioso e anunciado dia de seu casamento. O moço ocupava-se em arrumar tudo para receber a noiva na casa que iam ocupar. Enquanto trabalhava, meditava sobre as ocorrências recentes na aldeola. Duas famílias, a dos Cooper e a dos Shaw, converteram-se e convidaram John Wesley para pregar na feira. O velho discursou sobre a ira vindoura de tal maneira que o povo desistiu da amarga perseguição e deixou o intrépido pregador hospedar-se na casa do Sr. Shaw. Enquanto Tiago preparava a casa para a chegada da noiva, ouvia-se a voz da vizinha, a Sra. Shaw, cantando. Lembrou-se de como ela, meses antes, passava todo o tempo acamada, gemendo dia após dia, por causa do reumatismo que a deixara aleijada. Mas, quando confiou no Senhor, como disse, para a cura imediata, grande foi a transformação. E indizível foi a surpresa do marido ao voltar à casa. A esposa não somente estava curada e de pé, mas estava varrendo a cozinha. Tiago Taylor odiava a religião. Ainda mais que aquele era o dia em que se ia casar. Depois do casamento, iam dançar e beber, como se fazia em tais ocasiões. Mas não podia livrar-se das palavras, talvez ouvidas, do sermão do pregador. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, ia ter uma esposa e assumir as responsabilidades de marido e de pai de família. Grande tinha sido seu descuido. Resolvido, então, a entrar seriamente na vida de casado, começou a repetir as palavras: serviremos ao Senhor. As horas se passavam. O sol subia mais e mais sobre as casas cobertas de neve. Mas o jovem Tiago, esquecido de tudo que é material e tomado pela realidade das coisas eternas, permaneceu de joelhos, face a face com Deus. O amor do Salvador, por fim, venceu seu coração, e Tiago Taylor levantou-se com a alma cheia do Senhor Jesus. Podemos imaginar como os sinos dobraram, como a noiva e os convivas se impacientaram nesse dia. Já havia passado a hora para a cerimônia de casamento quando o jovem despertou do enlevo com Deus e se levantou da oração. Depois de vestir-se, venceu rapidamente os 3 quilômetros até o vilarejo de Royston. Sem perder tempo em perguntar ao rapaz a razão de tanto atraso, o culto foi realizado e Tiago e Elizabeth saíram da igreja casados. O jovem não vacilou e, ao sair, contou tudo acerca da sua conversão ao ouvido de Betty. Ao ouvir o que ele relatava, exclamou em tom de desespero: casei-me então com um desses metodistas. Não houve dança nesse dia. A voz e o violino do noivo foram usados para glorificar o mestre. Betty, apesar de saber em seu coração que Tiago tinha razão, continuou a resistir e a queixar-se dia após dia. Então, certa feita, quando se mostrava ainda mais contrariada, o robusto Tiago levantou-a nos braços e a levou para o quarto, onde ajoelhou-se ao seu lado, derramando a sua alma em oração por ela. Comovida pela profundeza da mágoa e cuidado que Tiago sentia por sua alma, ela começou a sentir também seu pecado. No dia seguinte, de joelhos, ao lado do marido, Elizabeth Taylor clamou a Deus, renunciando à vaidade do mundo e entregando-se a Cristo. É assim com os bisavós que começa a verdadeira biografia do herói da fé, Hudson Taylor. Os avós e os pais, por sua vez, criaram seus filhos no mesmo temor de Deus. Num memorável dia, antes do nascimento de Hudson, o primogênito da família, o pai procurou a sua esposa para conversar sobre uma passagem das Escrituras que o impressionava profundamente. Na sua Bíblia, leu para ela uma parte dos capítulos 13 de Êxodo e 3 de Números. Santifica-me todo primogênito, todo o primogênito meu é, meus serão, apartarás para o Senhor. Os dois conversaram muito tempo sobre o gozo que esperavam ter. Então, de joelhos, entregaram seu primogênito ao Senhor, pedindo que, desde já,
ele o separasse para a sua obra. Tiago Taylor, o pai de Hudson, não somente orava fervorosamente por seus 5 filhos, mas ensinou-os a pedirem detalhadamente a Deus todas as coisas. Ajoelhados diariamente ao lado da cama, o pai colocava o braço ao redor de cada um enquanto orava insistentemente por eles. Desejava que cada membro da família passasse ao menos meia hora todos os dias perante Deus, renovando a alma por meio de oração e estudo das Escrituras. A porta fechada do quarto da sua mãe, diariamente ao meio-dia, apesar das suas constantes e inumeráveis obrigações, tinha também grande influência sobre todos, pois sabiam que ela, assim, se prostrava perante Deus para renovar suas forças e para que o próximo se sentisse atraído ao amigo invisível que habitava nela. Não é de admirar, portanto, que, ao crescer, Hudson se consagrasse inteiramente a Deus. O grande segredo do seu incrível êxito é que em tudo que carecia, no sentido espiritual ou material, recorria a Deus e recebia dos tesouros infinitos. Contudo, não devemos julgar que a mocidade de Hudson Taylor fosse isenta de grandes lutas. Como acontece com muitos, o moço chegou à idade de 17 anos sem reconhecer a Cristo como seu Salvador. Acerca disso, ele escreveu mais tarde: "Pode ser coisa estranha, mas sou grato pelo tempo que passei no ceticismo. O absurdo de crentes que professam crer na Bíblia, enquanto se comportam justamente como se não existisse tal livro, era um dos maiores argumentos dos meus companheiros céticos. Frequentemente afirmava que, se eu aceitasse a Bíblia, ao menos faria tudo para seguir o que ela ensina, e, no caso de achar que tal coisa não era prática, lançaria tudo fora. Foi essa a minha resolução quando o Senhor me salvou. Acho que, desde então, realmente provei a palavra de Deus. Certamente nunca me arrependi de confiar nas suas promessas ou de seguir a sua direção. Quero relatar, então, como Deus respondeu às orações da minha mãe e da minha querida irmã por minha conversão. Certo dia, para mim inesquecível, para me divertir, escolhi um tratado na biblioteca de meu pai. Pensei em ler o começo da história e não ler a exortação do fim. Eu não sabia o que acontecia, ao mesmo tempo, no coração da minha querida mãe, que estava a mais de 100 quilômetros de casa. Ela levantara-se da mesa anelando a salvação de seu filho. Estando longe da família e livre da lida doméstica, entrou no seu quarto resolvida a não sair antes de receber a resposta às suas orações. Orou hora após hora, até que, por fim, só podia louvar a Deus. O Espírito Santo revelou-lhe que o filho por quem orava já se havia convertido. Eu, como já mencionei, fui dirigido ao mesmo tempo a ler o tratado. Fui atraído pelas palavras "a obra consumada". Perguntei-me a mim mesmo: por que o escritor não escreveu "a obra propiciatória"? Qual é a obra consumada? Então, vi que a propiciação de Cristo era plena e perfeita. Toda a dívida de nossos pecados ficou paga, e não restava coisa alguma que eu fizesse. Então, raiou em mim a gloriosa convicção. Fui iluminado pelo Espírito Santo para reconhecer que eu somente precisava prostrar-me e, aceitando ao Salvador e a sua salvação, louvá-lo para todo sempre. Assim, enquanto a minha querida mãe, no seu quarto, de joelhos, estava louvando a Deus, eu também louvava a Deus na biblioteca de meu pai, onde entrara para ler o livrinho. Foi assim que Hudson Taylor aceitou para a sua própria vida a obra propiciatória de Cristo, um ato que transformou todo o resto da sua vida. Acerca da sua consagração, ele escreveu: "Lembro-me bem da ocasião quando, com gozo no coração, derramei a alma perante Deus repentinamente, confessando-me grato e cheio de amor, porque Ele tinha feito tudo, salvando-me quando eu não tinha mais esperança, nem queria salvação. Supliquei-lhe que me concedesse uma obra para fazer. Algo que envolvesse abnegação, fosse o que fosse. Algo para agradar a quem fizera tanto para mim. Lembro-me de como, sem reserva, consagrei tudo, colocando a minha própria pessoa, a minha vida, os amigos, tudo sobre o altar. Com a certeza de que a oferta for aceita,
A presença de Deus se tornou verdadeiramente real e preciosa. Prostrei-me em terra perante ele, humilhado e cheio de indizível gozo. Para que serviço fora aceito, eu não sabia, mas fui possuído de uma certeza tão profunda de não pertencer mais a mim mesmo, que esse entendimento dominou depois toda a minha vida. O moço que entrou no quarto para estar sozinho com Deus nesse dia não era o mesmo quando dali saiu. Um alvo e um poder se apossaram dele. Não mais ficou satisfeito em somente alimentar a sua própria alma nos cultos. Começou a sentir a sua responsabilidade para com o próximo. Anelava tratar dos negócios de seu pai. Regozijava-se com riquezas e bênçãos indizíveis. E, como os leprosos no arraial dos Círios, Hudson e sua irmã, Amélia, diziam: Não fazemos bem. Este dia é de boas novas e nos calamos,